Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nessa manhã, no nosso devocional, falar ainda do assunto que nós estávamos falando ontem, sobre a pesca maravilhosa. Eu não vou ler a pesca maravilhosa, eu vou ler aqui Mateus 26, verso de número 57, e nós vamos meditar na nossa palavra dessa manhã. Diz assim a palavra: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para prenderem e dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós, lendo a passagem da pesca maravilhosa, nós vimos que depois daquele grande milagre realizado por Jesus naquela pescaria, que seria impossível eles alcançar por meios humanos, mas somente o milagre de Deus, mostra que Pedro reconhece quem é Jesus. Ele percebe que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que ele é Deus. E no final do último versículo daquela passagem, nós comentamos ontem, fala assim, que eles levaram o barco para a praia, deixaram os barcos e seguiram a Jesus. Olha bem, nós vamos ver aqui ao longo da palavra de Deus que esse mesmo Pedro que seguiu a Jesus, deixando os barcos, é uma atitude louvável e até extraordinária. Mas já vamos ver uma menção aqui no versículo 58, que na hora que as coisas apertaram, na hora que as coisas se tornaram difíceis, Pedro se revela em uma posição que eu acredito que milhares de cristãos estão vivendo nos dias atuais. Espero que você não seja uma dessas pessoas. Mas se você for uma dessas pessoas, saiba que ainda dá tempo de ser melhor, porque esse personagem também se tornou melhor depois. Existem 7 coisas na vida de Pedro que fez a queda dele. Todo mundo sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus falou que isso ia acontecer. Você fala, Jesus estava prevendo. Não, Jesus estava prevendo sim, mas ele estava prevendo porque ele já conhecia Pedro também. Como Jesus já previa que Judas seria o traidor, porque ele também conhecia Judas, porque Deus nos conhece no íntimo. Às vezes nós achamos que Deus só nos conhece por fora, que ele não conhece a nossa intimidade, mas ele conhece tudo de nós. Quando nós dizemos que amamos e não amamos, ele sabe. Quando nós criamos uma situação de lucro e de vitória para nós, explorando pessoas, Deus também sabe, ele já sabe de tudo isso. Nós enganamos a nós mesmos, nós nunca vamos enganar a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado preso, Pedro o seguia de longe. Ó, o desafio, seguir Jesus. Quando o mancebo de qualidade, aquele jovem rico, procurou Jesus, Jesus falou todos os mandamentos para ele. Jesus falou para ele assim: falta-te uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Seguir Jesus está ligado à nossa renúncia, ao que nós somos capazes de renunciar. Depois nós falaremos sobre isso. Mas seguir Jesus é mais difícil do que renunciar, porque seguir Jesus tem critérios. E existem formas distintas e diferentes que as pessoas seguem a Jesus. E nós observamos no versículo 58 que nesse momento de crise, nesse momento difícil, nesse momento em que era arriscado estar perto de Jesus, Pedro seguia Jesus de longe. Eu quero te levar a uma meditação nessa manhã. Quantas pessoas que estão seguindo Jesus de longe, que não se comprometem com ele, que não se comprometem com a causa dele? Quantas pessoas que não querem ser vistas ao lado de Jesus? Porque às vezes ser chamado de crente, ser chamado de cristão, ser chamado de discípulo de Jesus, resulta em nós muitas críticas, muitas discriminações.
E quantos de nós não estão prontos a enfrentar discriminações por causa do nome de Jesus? Olha, nas nossas igrejas, nós somos muito acostumados com saudações distintas, como a paz do Senhor, graça e paz, e quantas saudações que existem que definem um crente, definem uma igreja. Quantos crentes que têm vergonha disso? Quantos crentes que usam já outros termos? Quantos crentes que não têm coragem de dar um glória a Deus, de falar um aleluia, de dizer que é crente, de demonstrar às pessoas a sua fé? Existem muita gente seguindo Jesus de longe. Isso é seguir Jesus sem compromisso. E quando as pessoas te perguntam que é crente, como que você responde a isso? Diz que um dia uma certa mulher foi fazer uma entrevista de emprego e ela precisava muito daquele emprego. Era uma necessidade. Aquela mulher era uma mulher cristã, uma mulher de igreja. E quando ela foi na entrevista, ela chegou na entrevista, a psicóloga fez todas as perguntas, a pessoa lá que entrevistava, o entrevistador fez todas as perguntas e ela saiu-se muito bem, mas ela não sabia o resultado disso. A última pergunta feita àquela mulher foi a seguinte: você é crente? A mulher titubeou para responder isso. Você sabe por quê? Porque apesar de ser uma mulher de igreja, era uma pessoa que seguia Jesus de longe. Ela não tinha convicção para isso. Agora nós observamos a resposta da mulher seguinte: não sou crente. O entrevistador fala assim: mas que pena, porque nós queremos colocar uma pessoa crente nessa vaga. Aquela mulher perdeu o emprego. Sabe por quê? Porque ela fez tudo certo, mas na hora que ela foi testada, que ela foi provada, se ela seguia Jesus de perto, ela revelou-se que seguia Jesus de longe. Eu já vi pessoas enfrentarem situações, pessoas bem próximas de mim. Um dia eu levei uma pessoa bem próxima para uma entrevista de emprego. E ela crente, menina de igreja, serva de Deus. Ela chegou numa escola para arrumar um emprego. Aquele emprego, ela estava procurando um emprego numa escola que era governada pelo catolicismo. E aquela entrevistadora perguntou para ela onde ela já tinha trabalhado com crianças. Ela disse assim: olha, eu trabalho com criança na igreja. Eu sou crente, sou da igreja tal e eu mexo com crianças lá. E ela saiu de lá pensando: olha, eu acho que a minha entrevista deu tudo errado, porque eu falei que eu sou evangélico e naturalmente eles não vão me querer aqui no quadro de funcionário deles. Muito pelo contrário, meu irmão, minha irmã. Ela foi chamada porque eles gostaram da posição dela, eles gostaram do que ela fazia, acreditaram nela, porque ela não titubeou e ela não mentiu acerca da sua fé e daquilo que ela fazia. Eu quero te chamar a atenção nesse dia e perguntar: como que você está seguindo a Jesus? Existem muitas formas de seguir a Cristo, irmão. Agarrado com Ele, junto com Ele, disposto a sofrer com Ele, disposto a ser criticado com Ele. E existe uma forma de seguir a Jesus mais de longe, sem compromisso, sem levar o nome, sem as pessoas te taxarem como crente ou como cristão. Como que você está seguindo a Jesus? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou crente, eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho de Deus, porque eu sei que só essa vida que nos leva à eternidade com Ele. Eu quero te chamar a atenção nesse dia e dizer: assuma a tua fé, viva a tua fé, ora onde tiver de orar, fale de Deus onde tiver de falar. Assuma, que as pessoas percebam, que elas vejam Cristo na sua vida, na escola, no trabalho, na igreja, na casa, na rua, onde for, que as pessoas possam olhar para você e ver um servo e uma serva de Deus autêntico, e que você possa realmente levar esse nome na tua vida e não fazer como Pedro fez, na hora da dificuldade, seguir Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe na dificuldade, porque na verdade seguiu Jesus de longe em todo o tempo, porque nunca teve um compromisso real com Ele. Porque aqueles que têm um compromisso real com Ele, aqueles que esperam a vida eterna, esses nunca vão se afastar de Jesus. Porque nós sabemos, como Pedro disse, como os discípulos disseram naquela ocasião, em que os discípulos abandonaram a Cristo. Jesus chegou e perguntou: e vocês querem ir embora também? A resposta foi: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Chega perto de Jesus, siga Ele de perto, honre o nome dEle, faça com que as pessoas vejam Cristo na sua vida através das suas atitudes e da sua afirmação de fé. Isso é importante e Deus quer essas pessoas ao lado dEle. Que Deus te abençoe nesse dia. Muito obrigado pela tua atenção.